Agora nós vamos desenvolver o exercício 5.66, onde um aparelho de ar-condicionado com peso P está sendo sustentado pelos cabos A, B e C. Então, os cabos A, B e C estão sustentando esse aparelho de ar-condicionado, o seu peso está situado no ponto G. Então, para efeito de cálculo, nós iremos colocar a força P exatamente no ponto G, sendo este ponto o centro de gravidade. Então, este ponto G é o ponto que corresponde ao centro de gravidade deste aparelho de ar-condicionado. Sendo assim, neste exercício é informado o valor dos cabos A, B e C. Na verdade, nesse exercício é informado o valor de tração de cada cabo, né? Então é informado o valor da tração do cabo A, o valor da tração do cabo B e o valor da tração do cabo C, né? Com base nas informações das trações dos cabos e com base nas dimensões apresentadas, nós vamos encontrar a força-peso desse aparelho de ar-condicionado e a distância x e y que o G está do ponto de origem. Caso não tenham enxergado, esse ponto G, que corresponde ao centro geométrico desse aparelho de ar-condicionado, está a uma distância x e a uma distância y da origem que está no ponto 0. Então, a origem, que corresponde à nossa referência, conhecido também como ponto de giro, está na coordenada x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, né? Então, nós estamos colocando a origem neste ponto. Na verdade, a origem está neste ponto, onde as três coordenadas têm valor 0, né? Que vai ser nosso ponto de referência. Então, nós queremos saber a distância x e a distância y, que o ponto G está do ponto de referência. Mas antes de encontrar o valor de x e de y, nós vamos encontrar o valor da força-peso, fazendo o somatório de forças na direção y. Então, fazendo o somatório de forças na direção y, nós temos TA mais TB mais TC menos P, tudo isso igual a 0. TA vale quanto? 250. TB vale 300 e TC vale 200 menos P. Esses valores da tração de cada cabo, 250, 300, 200, está sendo informado no enunciado deste problema. Com isso, eu encontro que P é igual a 750. Agora nós queremos encontrar o valor de x e y. Como vamos fazer isso? Para encontrar o valor de x, nós vamos calcular o somatório de momento em relação ao eixo y. E para encontrar o valor de y, nós vamos fazer somatório de momento em relação ao eixo x. Ou seja, primeiramente vamos somar os momentos que atuam em torno do eixo y. Depois nós vamos somar os momentos que atuam em torno do eixo x. Quando nós estivermos realizando somatório de momento, encontrando os momentos em torno do eixo x, nós vamos pegar a força P no ponto G e multiplicar por y. E quando nós estivermos calculando os momentos que atuam em torno do eixo y, nós iremos pegar a força P e multiplicar por x para encontrar o momento que essa força P gere em torno do eixo y. Então vamos começar calculando o x. Para calcular o x, nós vamos realizar o somatório de momento em relação à origem,
em relação à origem, ao ponto zero, e encontrando os momentos em torno do eixo y. Por quê? Quando nós estamos realizando o somatório de momento em relação ao ponto zero, em relação à origem, nós podemos analisar de forma isolada os momentos que atuam em torno do eixo x e os momentos que atuam em torno do eixo y, né? Então a gente analisa de forma separada os momentos atuantes em torno do eixo x e os momentos atuantes em torno do eixo y, porque nós só podemos somar momentos que atuam em torno do mesmo eixo. Continuando, para calcular o momento que está atuando em torno do eixo y, nós precisamos das distâncias na direção x. Então vamos pegar TA multiplicado por TA até o eixo y, eu vou ter quantos? 3 mais 7, 10. Depois TB, vou pegar a distância em relação ao eixo y. TB até o eixo y está aqui a distância, 0. TC vezes, eu vou pegar TC e multiplicar pela distância até o eixo y, que vale 7 pés. 7. E por último eu vou pegar P e multiplicar por x, que é quem eu quero encontrar. Continuando então, essas forças de tração atuantes nos cabos, elas tendem a causar momento em torno do eixo y no sentido horário. Momento no sentido horário, nós sabemos que tem sinal negativo. Então vai ficar negativo, negativo, negativo. E por último, positivo, porque a força P vai tender a causar um momento no sentido anti-horário em torno do eixo y. Então é só substituir agora. Menos 250 vezes 10 menos 300 vezes 0, que nem precisava colocar. Menos 200 vezes 7 mais 750 vezes x igual a 0. Quanto é que vai valer x? Conferindo, 250 vezes 10, 200 vezes 7, 750 vezes x. Vou colocar na calculadora agora. Soma, divide por 750, 5,2. Obtive então 5,2 unidade pés. Agora nós vamos fazer o somatório de momento em relação à origem, novamente, analisando os momentos que atuam em torno de x. Como eu já comentei, eu estou realizando o somatório de momento em relação ao ponto O, que é a nossa origem, sendo que agora nós vamos analisar os momentos que atuam em torno do eixo x. Para nós encontrarmos os momentos que atuam em torno do eixo x, eu preciso pegar cada força de tração e multiplicar pelas distâncias nas direções y. Porque quando eu pegar cada força e multiplicar pela distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo x, eu estou calculando o momento em torno do eixo x. Porque a força de tração está atuando na direção z e a distância vai estar na direção y. Quando eu pego uma força na direção z e multiplico por uma distância na direção y, eu gero um momento em torno do eixo x. Então, nesse momento, nós vamos pegar as distâncias que estão na direção y, começando por TA. TA multiplicado por TA até o eixo x, eu vou ter quanto? 5. Depois, TB. TB até o eixo x, eu vou ter quanto? 5 mais 4, 9. 4 menos 6. Opa! De novo. 5 mais 4, 9. 9 menos 6 vai resultar no valor igual a 3. Então, o ponto de aplicação da força TB até a origem, na direção x,
é igual a 3, porque 9 menos 6 é igual a 3 pés. 3. E TC multiplicado por... TC está na lateral, então eu vou tomar o valor 4 mais 5, 9. Todas essas forças vão tender a causar um momento no sentido anti-horário em torno do eixo X. Então, essas forças de tração tendem a gerar um momento no sentido anti-horário em torno do eixo X. Logo, as três forças geram momentos no sentido anti-horário. Positivo. E por último, menos P multiplicado por Y, que é a distância até o eixo X, igual a 0. Substituindo então, menos 250 vezes 5, mais 300 vezes 3, né? Mais 200 vezes 9, menos 750 vezes y, tudo isso igual a 0. Vamos colocar na calculadora agora. Duzentos e cinquenta vezes 5, 300 vezes 3, 200 vezes 4, soma todos, 750, divide, vai dar 5,26666. 5, então y vai ser igual a 5,267. Arredondando, né? 5,267 pés. Com isso, nós encontramos a força P do ar-condicionado, que vale 750 libras, e essa força P está a uma distância de 5,2 pés na direção X em relação à origem e uma distância de 5,267 pés em relação à origem na direção Y. Então, como vocês estão vendo ali, essa distância X vale 5,2 pés e essa distância Y vale 5,267 pés, né? E a força-peso vale 750 libras. Com isso, nós concluímos este exercício.